Então arrasa todos aqueles que o criticam pela discussão com Paulo Sérgio, técnico do Futebol Clube do Porto, detalha os insultos que ouviu em programas de televisão. No dia a seguir, com certeza que dois treinadores, dois homens que passaram aquilo que era uma linha que define o aceitável e o não aceitável num jogo de futebol, independentemente da paixão, da emoção e tudo aquilo que se possa sentir e expressar, penso que foi demasiado da nossa parte, dos dois. No outro dia, com certeza que fomos treinar, a vida continuou, o futebol continuou, com um episódio não muito positivo da nossa parte. Agora, aquilo que eu tenho a dizer é que pior do que isso, talvez, foi de uma forma premeditada e de uma forma insultuosa, com insultos à minha família, a mim. Eu comecei a semana a ouvir que era arruaceiro, passou por javardo, passou por gentalha, por ordinário, por delinquente, até que chegaram ao final da segunda semana a falar nos meus pais. Veja só onde é que isto chegou. Estas declarações de Sérgio Conceição são o ponto de partida para a nossa conversa nesta Ligador, com o Fernando Mendes, o João Malheiro, o Otávio Lopes e também Manuel Queiroz. Muito boa noite aos quatro. Relembro que os vossos microfones estão sempre abertos, podem intervir sempre que entenderem. Começo por ti, Manuel Queiroz. Tem razões Sérgio Conceição para se sentir de alguma forma magoado com aquilo que foi dito? Boa noite a todos. Tenho alguma razão, obviamente. Mas isto é o sistema mediático que existe hoje. Não foram os jornalistas que lhe chamaram aquilo, não foram pares, foram outras pessoas que hoje têm acesso com facilidade aos meios de comunicação e que, enfim, dizem o que lhes apetece. Acho que tem alguma razão Sérgio Conceição em dizer o que disse e em mostrar-se, enfim, sem tirar peso e importância àquilo que ele próprio fez, e ele também reconhece que se excedeu, ele e Paulo Sérgio, mas ele próprio também, às vezes, também tem que meter um bocadinho a mão na consciência e ele próprio também não ter certas atitudes com algumas pessoas que também não merecem. Portanto, isto é uma boa chamada de atenção, acho eu, para toda a gente, vindo de alguém que é um agente de primeira linha do futebol, que se sente desagradado, com razão, obviamente, mas que também, de vez em quando, ultrapassa essas linhas e, portanto, também ele tem que meter um bocadinho a mão na consciência, acho eu. Otávio Lopes, parece que foram exageradas as conversas e o conteúdo dessas conversas em relação àquilo que aconteceu em Portimão? Boa noite. O que aconteceu em Portimão, como eu disse a semana passada e hoje repito, foi feio, muito feio e merece o devido castigo. É evidente que depois todo o folclore que se passou em relação ao incidente que estamos a ver entre o Sérgio Conceição e o Paulo Sérgio, com certeza que houve pessoas que exageraram, nomeadamente como o Sérgio Conceição chegaram a falar da família, do pai que já faleceu, etc. Isso é algo muito feio. Eu lembro-me que incidentes destes no futebol português há muitos e muitos. Lembro-me, por exemplo, que Jorge Jesus, de acordo com o relatório da PSP, agrediu 2 vezes um polícia em Guimarães, uma chapada, uma bufetada e uma pancada no braço. Isto está no relatório da PSP. Curiosamente, depois, o Conselho de Disciplina, na altura em que o Benfica era, entre aspas, era o maior e mandava nisto tudo, não foi condenado por tentativa, não foi condenado por agressão, o Jorge Jesus, foi condenado por tentativa de agressão. Se fosse condenado por agressão, como estava escrito no relatório da PSP, o Jorge Jesus tinha sido condenado 3 meses a 3 anos e assim apanhou 30 dias de suspensão. É evidente que Sérgio Conceição agora já se penitenciou, tem de ser punido por isto, porque isto não é propaganda nenhuma do futebol. Isto que o Sérgio Conceição fez e também protagonizado pelo Paulo Sérgio é feio, é muito feio, e não é com multas de 500, 600, 700 euros que o Sérgio Conceição ou qualquer outro treinador do futebol português pensa 2 vezes
antes de, frente às imagens e frente a milhões de pessoas que estavam a ver o jogo, vai deixar de fazer estas coisas. É recorrente, Sérgio Conceição já foi expulso muitas vezes, Sérgio Conceição já protagonizou outras situações que não abonam nada para o futebol, seja ele em qualquer parte do mundo. Agora, há algo que eu tenho de dizer o seguinte: se as multas no futebol português continuarem entregues aos clubes, isto é, são os clubes que decidem em casa própria, que fixam as multas e depois que vai à Assembleia Geral da Liga, etc, etc, isto nunca mais andam. Tirem este pelouro da alçada dos clubes e pode ser que, de uma vez por todas, as multas em Portugal deixem de ser ridículas e passem a ser multas a sérias. Se isto não acontecer, irão acontecer situações destas muitas e muitas vezes, porque a questão punitiva aqui não se põe porque é irrelevante.